sua cocriação. Eu sou a Jéssica Summerson. Eu sou o Peter Summerson. Marido, nosso 12º encontro aqui. Que delícia, hein? Com um casal maravilhoso, com muita história para contar. Top, um casal empreendedor. Vamos falar de saúde. Vamos partir também para o nosso vizinho. Bora para Búzios? Outro vizinho, né? Que semana passada nós fizemos... Foi em Arraial. Agora a gente chega em Búzios. Chega em Búzios. Ó, que delícia, que cidade linda, hein? Maravilhosa, né? As praias são espetaculares. Top. Você conhece Búzios? Comenta aqui se você conhece Búzios, gente. E vamos falar sobre saúde em Búzios. Hoje o nosso casal empreendedor, tá? Eles têm uma clínica médica. Gente, que estrutura. Eu tô doida para mostrar aqui para vocês. Então, eles fazem ultrassom, exames laboratoriais, é bem completa, tá? E a gente vai passar aqui até os serviços também que eles oferecem lá dentro. Então, eles prezam por um atendimento humanizado. Eu achei isso, assim, um baita de um diferencial. Vamos falar sobre o diferencial deles aqui também. Mais de 27 especialidades, marido. Caramba! Mega completa, né? Tô falando de quem? Nosso casal empreendedor, Cris Nunes. Clínica Médica Mais Saúde, né? Mais Saúde, é isso aí. Sediado em Búzios. Viva com mais saúde. Um prazer, gente, estar com vocês. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Que honra, prazer nossa. A satisfação enorme a nossa, né? É isso Profissionais De casal para casal. Boa! Cocriação, né? E a gente sempre tenta cocriar saúde, né? Pra nossa vida, pro nosso dia a dia. É isso aí. Achei o máximo que no Instagram de vocês falam assim, hoje é segunda-feira, é dia de tal especialidade. Terça-feira, outra especialidade. Bom que faz a gente lembrar, né? Meu Deus, eu tenho que marcar aquele exame. Jesus. Não, e nós já entrevistamos uma enfermeira. Duas enfermeiras. Não, uma enfermeira e uma farmacêutica. Ah, verdade. Nós entrevistamos uma enfermeira que ela é especialista em certificação de acreditação, verdade, unidades hospitalares. É muito legal o trabalho. Muito. E uma farmacêutica que é dona de uma clínica estética também. Isso aí, mais voltada para harmonização facial e corporal. Nossa, hoje está muito em alta, né? Muito. Que tem crescido muito. E agora uma clínica médica. Marido, a gente tá chique, hein? Mas, Jéssica, Peter, a gente tem também, dentro das especialidades da dermatologia nossa, também tem a questão da estética, que a gente faz também, que é super interessante. Porque quando a gente fala em estética, a gente fala um todo, porque quando se trata de autoestima, está ligado à saúde. Sim. É só chegar um pouquinho para frente do seu microfone, Cris, para ficar melhor. Então, querendo ou não, a estética está ligada à saúde. Uma paciente que está com uma baixa autoestima, quando ela faz um procedimento, vamos falar aí de um botox que todo mundo conhece, né? Isso deixa a pessoa mais feliz, ela se sente melhor. Então, no final de tudo, é saúde. Né? É isso aí. É o bem-estar, né? Bem-estar do paciente e no contexto geral. Então, tá tudo interligado. Tudo se conecta. Então, vamos embora para nossa rodada de perguntas? Pode começar. Bem, já vejo pelo sotaque de vocês que vocês não são aqui da região dos lagos. Uai, sou. Olha o spoiler de onde vocês são, hein? Então conta pra gente, né? De onde vocês são, na origem e por que vieram pra cá. Eu acho que o mais interessante é por que vieram pra cá. Eu acho que quem é de fora e vem pra cá, gente, eu acho que é a mesma coisa que a gente. Viemos passear e nossa, que coisa linda. Eu quero morar um dia nesse lugar. Eu quero morar um dia num lugar como esse, né? E aí acabou que a gente foi uma série de conjunções legais aí, de fatores que... Eu acho que o que foi determinante foi nossa lua de mel. Nós viemos passar aqui. Cabo Frio ou Búzios? É Búzios. E nós ficamos apaixonados com a lua de mel. E aí nós voltamos e Paulo ficou com aquela vontade. Foi duas paixões a lua de mel, né? Do casamento e da cidade. E a da cidade. E aí isso ficou martelando. Ele começou a pensar, ele falou, Cris, que tal a gente ir embora para Búzios? Mudar de estado é uma coisa que é muito complicada, né? Você sai da sociedade. Da vida, porque né? Nossa família estava toda lá. Então, assim, para você mudar de um estado, você tem que ter muita ousadia, muita coragem. E ele falou, e homem sempre é mais corajoso, né? Homem, fala, vambora. Marido é de arriscar também. Vambora.
pega as roupas e... Aí vocês moravam aonde? Em qual estado? Montes Claros, norte de Minas. Vocês entendem que esse sotaque um pouco cantado, meio baiano, porque a gente já tá na divisa? Pois é, você tem mais do que ele ainda. Né, Ivetinha? Meio baianada. Oxi, papai. Mas a gente já tá muito na divisa de Minas com a Bahia, então a gente tá com o pé na Bahia. Tá o quê, Paulo? 500 quilômetros de Porto Seguro? Não. São 600, quase 700 quilômetros de Porto Seguro. Aqui é a primeira praia, né? Mas a primeira cidade acho que tá ali. De Montes Claros deve estar ali o quê? Uns acho que é 350 quilômetros. Guanabi. Então é bem próximo. Não tem praia, mas é Bahia. A influência é muito forte, né? Muito, a Bahia é muito forte. Tem acarajé lá em Montes Claros? Não, tem arroz com piqui. Lá nós temos arroz com piqui. É uma comida típica, não só de Minas, né? Para falar a verdade, o piqui é de Goiás. Eu acho que tem em alguma cidade no Nordeste, que é mais conhecido no Goiás, mas em Minas a gente tem também. A cultura é mais forte de comida, né? A gente tem até uma festa lá em agosto, que é uma festa bem tradicional, bem cultural, que é a festa dos catopês. Aí atrela a cultura da comida, do pequi, tropeiro, enfim. E é muito família, né? O pessoal mineiro é muito assim, família, de acolher. Vamos tomar café? Vamos. Exato. Não é igual o carioca, né? Passa lá em casa, vamos marcar. Nunca acontece. Vamos Então, marcar. a gente no início aqui, a gente até sentiu um pouco essa diferença, né? A gente sofreu um pouquinho, que eu falava, Cris, eles não gostam de todo mundo ir pra casa do outro, tomar café, comer queijo. Fazer um churrasquinho e a gente convidava e ninguém queria ir. Falava assim, não, fica próximo. Eu falava, o que acontece que o pessoal combina, mas não querem ir? Aí algum amigo nosso brincou, se for muito rápido vai achar que vai pedir dinheiro emprestado, então a gente prefere não ir. Essas resenhas. Mas aí era brincando, correria de todo mundo, aí a gente até conseguir fidelizar, né? Fazer alguns amigos demorou. Sim. Porque não conhecia ninguém. E aí quando aprenderam a ir lá pra casa, porque Paulo que é o cozinheiro, tá? Já tô dando spoiler aqui. É Paulo que Vai um convite aí. Depois a gente conversa. O convite mineiro, né? Não é convite carioca, né? Que é não. comida. Tem pão de queijo? Tem tudo, pão de queijo, carne de sol. Ai, A delícia. culinária mineira é fantástica, né? Impressionante. Recepção, né? Culinária. O povo mineiro, né? Muito acolhedor, né? É uma base muito humilde, né? Aquela base Muito interiorizada. de fazenda, né? Eu tava brincando aqui antes de começar. Então, assim, realmente o pessoal acolhedor mesmo. Assim, não que aqui o pessoal não seja carinhoso, que a gente, ao longo do tempo, a gente foi adequando, né? As amizades aqui, as amizades que a gente tem aqui hoje são grandes amigos. Uma base muito forte. Eu falo que a gente criou um vínculo familiar aqui, né? Com o pessoal aqui. Bacana. Uma família, todo mundo longe, então os amigos viraram nossa família. Exatamente. Verdade. Então, nesse decorrer do tempo, a gente tem grandes amigos. Mas o mineiro é disso mesmo, é de abraçar, é de acolher, é do cafezinho com queijo. E aí no começo a gente estranhou, mas passou. Agora a gente já tirou de letra. Já é cidadão buziano. Já somos. Ô, delícia. Então agora conta pra gente qual é a formação acadêmica de vocês. Qual é a formação acadêmica de vocês? Depois eu complemento a pergunta. Eu sou administrador e eu sou biomédica. E vocês imaginavam empreender na área da saúde? Eu acredito que ela sim, né? Biomédica. Não, muito interessante essa história. Se quiser. Senta que lá vem a história, vai, conta. Quando a gente chegou aqui, foi em meados de 2016, né? Final de 2016. Pasme, eu montei um bar na Rua das Pedras. De bar para clínica médica. Mas tem história atrás disso aí. Vou brincar um pouquinho pra gente entrar no clima. Sério. A gente montou um bar, mas o mineiro chega, quer trabalhar, a gente não tomou muito assunto das coisas e veio abaixo a temporada. Meu Deus, que desespero. Foi bom que foi rápido, eu conheci muita gente, ela conheceu muita gente. E foi uma coisa rápida, foi uma temporada. Mas você entende que para você chegar no seu propósito, muitas coisas têm que acontecer e não é de estrala, a gente tem que passar por algumas coisas e situações para o que é realmente seu na hora certa chegar, então foi isso. Porque eu vim com esse propósito de trabalhar, a clínica já existia, numa clínica médica,
E quando ele montou o bar, a gente tirou o foco. Nós pensamos, ele falou, Cris, eu preciso de ajuda, eu preciso que você fique no caixa. Eita. E eu sou ótima em matemática, né? Só que não. E aí pensa o desespero. Ele falava, ó, você faz o hambúrguer, você fica no caixa. Eu falei, é melhor ficar no caixa. Tinha gente que eu corria pra dar troco, tinha gente que eu corria pra pedir. Tá faltando. Mas aí foi um ano desse processo. Mas foi interessante, de aprendizado. Nós fazíamos, na época, a gente fazia muita caipirinha, porque os argentinos não tem cachaça na Argentina, sim, né? Sim. E aí Paulo fazia umas caipirinhas, esses argentinos ficavam apaixonados, os chilenos. Então a gente fazia muita caipirinha a madrugada inteira. Então foi bem interessante antes de irmos para a clínica. Então a gente tem uma história bem bacana. A gente descobriu que Búzios tem mais argentino do que Cabo Frio tem mineiro. Muito. A gente até aprendeu a falar um pouco de espanhol. E eles falam, e a gente brinca que lá virou Búzios Aires. Sim. Sabe o interessante? Que muita gente que entrava naquele bar, né? Hoje é paciente da clínica. Boa, já fizeram network, visionários. Só que assim, a gente tinha uma coisa interessante, né? A gente tem uma coisa interessante que é fazer tudo com capricho. Né? Da maneira que a gente pode, mas fazer o melhor. E o barzinho ali que a gente pegou era uma coisinha assim pequena, mas a gente fez igual esse estúdio seus aqui, que ficou tão minimalista, mas tão legal, mas tão rico de beleza, né? De detalhe. A gente fez com o maior carinho e virou um xodó. Né? Aí aconteceram algumas coisas, igual, né? Mencionei aqui, e aí a gente foi buscar o que realmente a gente era veio pra fazer. que realmente era para ser nosso. Veio executar. Mas quando você é empreendedor, não tem como, né? Tá no sangue, tá no na sangue, vida. minha filha. E a gente vendia muito, e vendia muito açaí. E a gente falava, vamos fazer o que a gente tem na condição que a gente tem agora é essa, então vamos deixar do jeito que dá. E aí foi. E o tempo foi passando e o destino foi nos encaminhando para a clínica e... Boa, é isso que a gente quer Enquanto saber. eles brindavam saúde naquela época, hoje a gente hoje a gente promove saúde. Boa. E é isso que... Tem mais alguma coisa, Paulo? Perdão, te cortei? Não, eu ia falar da questão da dificuldade, né? Que não foi fácil. Né? A gente passou por vários estágios, né, de dificuldade até a gente encontrar mesmo o que a gente veio fazer aqui. É verdade. É interessante. É porque o seu sonho, ele vai te perguntar se realmente é isso. E aí ele vai te chacoalhar. Sim. E aí você pensa, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque vem as inseguranças. Mas a gente tem como a gente sempre teve esse propósito muito forte, a gente entendeu o seguinte: se nós viemos para cá para fazer isso, nós não vamos fazer. Por mais que demore um tempo, porque até a gente chegar na clínica muita coisa aconteceu e nós amadurecemos muito. Então, para te entregar o que realmente é seu, você tem que amadurecer até para ter sabedoria para começar a lidar com aquilo, né? Sim. Gente, teve a época do Covid. Já era na clínica. Foi a época que a gente trabalhou muito. Tinha hora que a gente saía 8 da manhã e voltava para casa 11. Sim. Não, e daqui a pouco a gente vai chegar nessa pergunta mesmo, que eu quero saber detalhes da época da pandemia. Aqui do contexto que ela tá falando, tinha hora que a gente olhava um pro outro, a gente não tava aguentando. Sim, ficar em pé. A gente ligava pra gente, pessoal de hotel, pousada, ligava pra gente, meia-noite, 1h da manhã. Eu olhava pra ela e falava assim, com cansaço, olho caído. Ela olhava pra mim e falava assim, é isso que fazemos. Né? Que às vezes a gente tem uma preguicinha de algumas coisas e a gente tem esse gatilhozinho, né? Um botãozinho que a gente aciona um no outro que fala assim, é isso que fazemos. Aí a gente não desanima. É porque poderia ser muito interessante um domingo lindo de praia e uma pessoa te liga, qual horário? Vamos colocar um horário picado que você não consegue fazer nada. Meio-dia, 2 horas da tarde, bem no meio. Exato. Aí a gente podia falar, poderíamos olhar um pro outro, a gente já trabalhou tanta semana, não vamos não. Aí quando a gente pensava, vamos fazer ou não vamos? Aí a gente olhava um pro outro, é o que fazemos. A gente está aqui por esse propósito. Então nós vamos e praia vai ter todo dia e a gente vai. E aí toda vez que a gente voltava, a gente entende. Foi uma vida
que a gente testou que poderia estar positivo, Exato. uma família que poderia estar contaminada. Então a sensação de dever cumprido, toda vez que a gente saía de um teste que liberava o resultado, a gente olhava e falava, tá vendo como que valeu a pena? Sim, sim. Então Vocês é fazem a isso. diferença, com certeza. Exatamente. Por isso que eu falei, até uma simples publicação que vocês colocaram ali do Exatamente. dia da semana, cara, faz a pessoa lembrar realmente. E isso é interessante, que quando eu comecei a trabalhar na clínica, Só pra você falar mais um pouquinho perto do Cris. Quando do eu comecei a microfone, que trabalhar- a praça tá animada hoje. quando eu comecei a A trabalhar... plateia? Plateia, hoje a gente tá cheio de plateia, não é só audiência não, gente, aqui do digital. Tá ótimo. E quando eu comecei a trabalhar na clínica foi interessante porque o marketing, vamos colocar quantos anos, Paulo? 8? Mais ou menos? Não sou muito boa de data não, mas é mais ou menos isso. Sim, 7 anos. É, por aí. Não, o marketing médico ainda não era muito... As pessoas ainda não Explorado, conheciam, assim? não era explorado. E aí eu vi que a clínica, ela não tinha ainda nem tinha Instagram. Então eu vi que tinha essa necessidade dessa divulgação. Porque na área médica, no marketing médico, tem muita política que o Conselho Federal de Medicina Também. ele não permite. Exatamente, São assim como limitações advogado formais, também. Como né? advogado e várias outras. Então eu tinha que estar muito embasada no que eu iria postar. Isso aí. Então a gente tinha que dar uma identidade visual para a empresa, para mostrar o que a clínica fazia. Na época não tinha muitos médicos, mas a gente divulgava o que tinha. E ainda não tinha. Tinha o Facebook e aí tinha um jornal, né, que a gente tem uma parceria bacana, mas precisava de uma divulgação todos os dias, que é o que você viu. Segunda tem uma coisa, terça, então tem que ser Isso alguém aí. especialista nisso para divulgar. Sim. E quando você não é da área da saúde, fica complicado. Será que isso eu posso postar? Será que não? Será que eu vou prejudicar ou vou ajudar a empresa? É isso aí. E aí me ajudou porque eu já era da área da saúde. Então eu falei, Paulo, nada melhor do que eu especializar em marketing médico. Nossa, Porque eu vou unir tudo. o útil ao agradável. A gente vai soltar a divulgação, a clínica vai ser conhecida e todo dia a gente vai ter conteúdo. Isso aí. E aí foi daí que eu fui criando, e aí a gente olha no começo, eu mostrava, Paulo, como que eu divulgava isso? Hoje é dia de ginecologista, gente, era cada arte. Eu falava onde que eu estava com a cabeça de postar Sei. isso. Mas as pessoas achavam interessante porque naquela época não tinha muito marketing. É um processo Isso aí, evolutivo isso também, aí. né? Não Eu tinha vi hoje em muito. dia é com uma planta, né? É algo bem Exatamente. sutil, mas que a Exato. pessoa entende e que também não Exatamente. fica algo pornográfico, né? Eu acho Exato. engraçado que no início ela tem um Canva, né? O aplicativo. Aí ela Aí eu sempre- ficava ali no telefone naquela época eu 2 usava o horas Canva. pra botar um negocinho. Ô, dó. Aí hoje ela pega assim, cara, ela faz E eu falava, 10 Paulo, Belas artes. costas. Dá nem pra fazer propaganda da cocriação pra ela, tá vendo? Ah, a gente dá sim, gente. Amor, a gente tá aqui falando acho que 20 minutos já. isso? É. Gente, olha, Muito rápido. 20 minutos e não falamos ainda da clínica em si. da clínica em si, não, e do Instagram. Também. Vamos falar da clínica ou do Instagram primeiro? Do Instagram, já, né? já estamos aqui, pegar o gancho do Vamos. marketing. Isso aí. Letícia, por favor, nossa operadora de podcast, compartilha com a nossa audiência o Instagram. Qual o Instagram de vocês pra divulgação? Clínica Mais Saúde BZ. Clínica Mais Saúde BZ. De Isso. Búzios. É. Isso aí, muito bem. Siga e fique de olho, né? No dia da semana para você agendar o que a Cris lembrar pra Vai você. postar. E por favor também, né, marido? Fazer o nosso merchan, né? Com certeza. Siga cocriação.agência. Isso aí, cocriação no Instagram. Siga, comenta, compartilhe. Principalmente aqui no YouTube, né, gente? Se inscreve no nosso canal. Você tá assistindo o nosso conteúdo e ainda não tá inscrito? Pelo amor de Deus, vambora, gente. Clica no sininho para toda vez que gerar um novo conteúdo, você ficar por dentro de tudo que acontece no empreendedorismo aqui da região dos lagos. Viva a sua cocriação no Viva YouTube. a sua cocriação. Isso aí. Comenta também se vocês estão gostando. Isso, gente. Olha Comenta, só. curte e compartilha. É isso aí, compartilha com quem precisa aí, ó, de uma consulta para amanhã. Temos, Isso amanhã a aí. gente tem ginecologista, amanhã a gente tem neurologista, Olha só as especialidades. amanhã a gente tem otorrinolaringologista, Sensacional. clínico geral, Isso. psicologia. Com 28 especialistas tem muita coisa, né? Bem, Acho que a faço pergunta você ideia. vai fazer agora, né? Não, né? Não, eu queria falar como é que foi a oportunidade para vocês adquirirem a clínica afinal, né? Aham. Que não era, já existia a clínica. Eu lembro que você comentou isso comigo nos Isso, a bastidores. clínica já existia e aí teve uma ruptura de sociedade e a clínica veio pra gente
num momento muito importante, porque foi na época da pandemia. Um pouco antes, né, Paulo, da pandemia. Um tempinho antes da pandemia. Então a gente estava colocando a casa em ordem, né? A sociedade tinha sido desfeita e eu e Paulo entramos como sócio porque eu já estava na clínica na época e Paulo já fazia toda a parte de gestão. Paulo sempre ajudou muito. Toda a parte de planejamento, né? Ele vai falar. E ele sempre foi um profissional muito exímio. Então tudo que ele fazia nessa parte de planejamento, de suporte, ele não estava lá. Ele estava trabalhando, mas ele sempre ajudou. Entendi. Então a gente sempre teve um dedinho nosso lá. Então, quando é pra ser, as coisas acontecem. E ela, né, foi nos apresentar a proposta. Exatamente. Assim, diga-se de passagem, esse pessoal, né, com quem a gente adquiriu a clínica, eram os antigos sócios, são pessoas excelentes, pessoas maravilhosas. E o que veio a mim, gente, isso não pode ser de mais ninguém. Isso tem que ser seus. Né? O que vocês, legal, já conheci o trabalho de vocês, né? Entraram aqui da maneira que vocês... O carinho que vocês tinham, né, em trabalhar lá. Exatamente. Então, depois disso, quando eu fui pra lá, que nós fomos dar uma... Quando eu entrei lá, depois, né, que acabou o bar, eu fui e dei toda a minha... O que eu tinha de aprendizado, já tinha uma recepcionista. E a gente tem na veia o empreendedorismo, não tem jeito. E a minha parte de comunicação, de atendimento, porque eu sempre gostei disso, né? Eu vim de uma multinacional, a gente trabalhei numa empresa há muitos anos e lá a gente fazia muito treinamento ao público, então isso é meu. Então isso tá muito interligado comigo. Sim. E aí na época ele falou assim, Cris, preciso de uma ajuda, o negócio não tá muito legal, eu preciso colocar a casa em ordem. Paulo conversou com ele e falou assim, cara, chama a Cris, porque Cris já tem... Cris seja da área da saúde, Cris entende de atendimento. Na verdade, eu chamei o cara lá em casa, fiz um churrasco. Já chegou pelo estômago. Vou mandar pra ele depois a link pra ele assistir. Que legal. Vamos dar um upgrade no seu negócio. E nada melhor do que a gente falar do potencial de quem a gente conhece. Eu conheço minha esposa com uma palma da minha mão. Eu falei, meu amigo, quer dobrar teu faturamento para minha esposa lá contigo? Eu tenho certeza. E tal, aquele negócio todo. Ele falou, no momento não tô num momento muito bom, mas vamos lá. Falei com ele, cara, não importa, leva. Faz o que... leva ela, deixa ela lá que ela vai se pagar rápido. Sim. E Cris, você ficou conhecida hoje na região, em Búzios em si, né? Você tá como embaixadora, exatamente. Do empreendedorismo feminino. Que top. Que isso é muito forte. A parte de atendimento ao público, que o que a gente sempre bate nessa tecla de atendimento em excelência, isso é nosso. Então, assim, é o DNA. Então, onde a gente está, a gente entende que o atendimento tem que ser referência. E aí, isso aos poucos, a gente sempre, em palestras, tudo que tinha sobre empreendedorismo, eu sempre estive. Porque acaba que eu levo a saúde, a gente fala sobre a marca, sobre a empresa, e isso foi pegando um peso muito grande. Porque tem mulheres que às vezes querem começar e não sabem como. Sim. E nós mulheres, a gente está cada vez mais exercendo o nosso trabalho, né? Com relevância, com dignidade. As mulheres antigamente não tinham muito isso, era mais os homens. E aí, quando as mulheres entendem seu potencial, então o nosso papel é esse, ajudar outras mulheres a saber que elas podem. Então tá muito interligado. Sim. E aí quando eu e Paulo chegamos, o que nós vamos fazer? Antes da clínica a gente começou a fazer uma palestra sobre atendimento da área médica. Então, querendo ou não, o nosso propósito sempre esteve interligado, mesmo antes da gente... Eu já estava na clínica? Quando a gente já, né? Sim. Paulo sempre com a parte administrativa, sempre com planilhamento, sempre com financeiro, o homem do dinheiro, né? E eu sempre com a parte. E eu sempre com a parte do atendimento, sempre com a parte de instruir, né? Cuidar da parte interna e externa da empresa. Então é uma sociedade. A gente tem uma casadinha, digamos assim, né? Ela na parte operacional e eu com a parte administrativa. Então, exatamente. E aí os dois unidos a gente. Vamos lá então. Há quanto tempo a clínica existe em Búzios e como foi a evolução dela ao longo destes anos? Show. Boa pergunta. Excelente. A clínica existe desde 2016. Né? A gente chegou aqui
no final de 2016 a gente virou o ano aqui e no final de 2017 a gente começou a fazer parte lá. Exatamente. Ela foi primeiro. Eu fui primeiro. Mas como eu tenho administração, tenho algumas coisas do currículo de administração, de parte de gestão, eu fui ajudar o amigo e também o trabalho dela, eu estava trabalhando lá, era do meu interesse também, eu sabia do potencial dela. No fundo a gente sabia que ali ia ser um fruto que a gente ia poder desfrutar mais, né? Então a gente cuidava com carinho, né? E a clínica começou pequenininha lá, chão, o piso, aquele piso de pedra, assim. Mas uma coisa interessante, Peter, na tua pergunta, a gente sempre a gente foi mudando a questão da clínica de espaço, né, de reformas, né, de móveis, o físico, né, a parte física. Mas o trabalho que a gente fez que perdurou, existe uma evolução, né, física, e perdurou o que a gente fez com a questão qual o diferencial? Qual o diferencial da clínica? É onde que a parte que ela entra como empreendedora, por quê? Porque a gente imprimiu ali um modelo de recepção que doa o que doer, o paciente tem que... Ninguém vai entrar na clínica médica sorrindo e pedindo um cafezinho e vir bater um papo contigo. Você não está comprando uma roupa, um tênis. Você não entra ali para ir no cinema comer um prato, você entra no restaurante para se divertir. Então, assim, a gente, desde os primórdios lá, a gente sempre bateu nessa tecla de atendimento, excelência em atendimento, acolher da mão. Gente, contar a história aqui para vocês, eu já peguei gente, assim, senhora de cadeira de... não podia sentar na cadeira de roda, neuro, né? Uma história assim que... não posso falar aqui porque, né, tem uma propriedade para isso, a pessoa não podia sair do carro. Eu fui lá, busquei a senhora, agarrou no meu pescoço, ela ficou um pouco envergonhada, eu brinquei, falei, olha, não vou sair da senhora, vou levar a senhora pra praia, para dar ali quebrar um pouquinho, entrei, coloquei, essa senhora fez, né, a consulta, aí eu peguei ela no colo de novo, aí ela, né, fez as necessidades dela em mim, ela chorou, aquilo ali, cara, e é esse ponto que eu falo com você, até que ponto tu aguenta e qual o propósito que você tá ali, entende? E ali eu segurei e falei com ela assim, olha, importa isso não, tá? Eu ainda vou levar a senhora na praia. Cara, coloquei essa senhora no carro, a filha dela saiu e veio e fez um agradecimento com a gente, chorando assim, que esse é o propósito, essa é a questão. Ela falou, nossa, que cuidado, eu não tinha obrigação nenhuma de pegar ela, e ele veio e cuidou e sentiu especial. É um atendimento humanizado. Né? E assim, não vou fugir do contexto, a gente evoluiu, porque a gente aprendeu também muita coisa ali. Você trabalha numa área de extrema tensão, gente, agenda de psiquiatria, a gente tem que ter o dobro de cuidado. Sim. Todo mundo tá ali, tem uma dor na alma, todo mundo tá ali, tá com um peito explodindo de depressão, ansiedade, todas essas doenças aí, né, mentais que hoje assola, né, muito depois do Covid, isso cresceu exponencialmente. Hoje então, acho que o Brasil, de acordo com a OMS, o Brasil hoje tá em primeiro lugar com pacientes com crise de ansiedade. É como se fosse em cada 10, um paciente sofre de ansiedade e que muitas pessoas nem sabem. Ansiedade, insônia, isso para um dado, burnout, crise do pânico. Crise de pânico. Cara, tem doença que a gente nem conhece ainda. Tem muita gente que não sabe ainda nomes, denominações, uma letrinha. TDAH. Sim, exatamente. Tem o TDAH sem um H, tem muita coisa. E vamos pedir, então, acho que eu vou mostrar um vídeo, a gente separou aqui algumas imagens lá da clínica, eu vou mostrar que eu achei sensacional o aparelho que vocês têm, e aí você traduz aí pra mim, por favor, que eu não vou saber falar, mas é doutorino. Isso. Aí vou pedir pra Letícia, por favor, pra compartilhar na tela. Ótimo.
para vocês conhecerem, verem o peso realmente da clínica de vocês. Aí me contem como é que é essa questão de investimento também, né? Tem áudio esse aí? Esse é sem áudio. Ah, então... Tá com áudio, Letícia? Tá com então áudio. tá. Então a gente coloca... Boa, Cris. Agora você vai me contar. Então, e esse aparelho é um aparelho que a gente chama... Esse aparelho é para fazer um exame que chama de videolaringoscopia. Quem faz esse exame é o otorrino. Ela vai fazer esse exame e ele serve para várias coisas. Rouquidão, possível um câncer de corda vocal. Quem costuma fazer muito é pessoas que têm rouquidão muito tempo, muita frequência, cantores, professores. Quem usa muito a voz. Sim. Precisa fazer esse exame e aí é o otorrino que faz. Concursos públicos costumam pedir muito esse exame. Mesmo? E aí é uma consulta com o otorrino e aí é um exame que é um pouquinho complicado, porque você tem que colocar ele na garganta, às vezes dá uma ânsia de vômito. Incômodozinho. Um incômodozinho, mas aí às vezes a pessoa, se tiver ficar com muita ansiedade, consegue colocar um sprayzinho para poder ficar, para não sentir tanto, mas é um exame excelente. Então é o otorrino que faz esse exame, aí costuma sair um videozinho e aí ela vai fazendo, vai mostrando as cordas vocais, vai mostrando tudo direitinho, uma médica maravilhosa que com a gente já tem um bom tempo e esse exame serve para isso. Só que esse aparelho já é dela, então ela leva o aparelho. Porque como a gente trabalha com essa parte de muitos profissionais, que é uma equipe multidisciplinar, como vocês falaram no começo, são muitos especialistas. Então alguns já atendem em outros lugares e levam os seus aparelhos. Sim. Nesse caso, ela leva o aparelho dela e faz esse exame na hora da consulta, é um exame rápido, 15 minutos você faz ele, ela te entrega um CD quando é concurso e tranquilo. Então ela já vai fazendo o exame, já vai explicando, olha, aqui tá com desgaste. Eu já fiz porque eu sou muito rouca. É verdade. E aí eu pensei, gente, deixa eu ver porque tem essa rouquidão. Ela falou assim, não, Cris, isso aí é normal, seu. É da autonomia, já é seu. Já é da anatomia sua, é o jeito de falar, é o timbre de voz. E eu converso muito também, né? Eu acho que acaba aqui, traz uma certa rouquidãozinha. Vamos pegar esse gancho então das especialidades. Vamos. Você me mandou também até uma listagem. Sim. Acho que fica mais fácil, né, pra gente ilustrar. Letícia, por favor, compartilha e pode ir falando, Cris. Não vai lembrar da ordem, não, mas enfim, exatamente. fala por alto. Eu vou falar alguns aí, Paulo vai completando. Gente, é muitos especialistas. Graças a Deus, a Clínica Mais Saúde em Búzios é uma clínica que a gente conseguiu unir. Tem um time muito bom. Um time excelente, só profissionais exímios. Na hora da contratação, a gente escolhe a dedo. Os profissionais que trabalham com a gente são profissionais que têm referência. Muitos profissionais vêm do Rio de Janeiro. Então, eu e Paulo temos muito esse cuidado. Para quê? Porque na hora de proporcionar saúde, a gente quer estar com os melhores. Com certeza. A gente quer aquele médico que é humano. Então, como a clínica tem essa pegada, todos os profissionais que vêm trabalhar com a gente têm o mesmo pensamento, então tem a mesma base de querer o cuidado mesmo. Sim. O toque de deita aqui que eu quero olhar nos mínimos detalhes o que você tem. Assim, né? A gente tem a questão do cuidado com o paciente, né, que é o cuidado máximo, né, que o paciente pra gente tem que valer o ouro, né? Sim. É o tesouro. Além da gente estar, né, obviamente você faz você abre empresa para monetizar, mas parte da nossa satisfação, e vou te falar, a maior parte, é a gente poder resolver, né? Poder acolher um paciente que vem e fala bem pra gente, cara, você não tem noção, pra gente é muito importante. O feedback assim, é muito importante. Exatamente. Né? E em contrapartida com o profissional, a gente também tem esse cuidado. Sim. Né? A gente proporciona para o profissional, quando ele chega assim, de primeiro para visitar a clínica, né? A gente dá aquele calor, até mesmo para passar da forma como a gente opera. Exatamente, porque a identidade de vocês, eles têm que transparecer também. Exatamente. E aí, como é que faz, né? Então, assim, o profissional, quando ele chega, eu falo, né, Cris, a gente sempre deixa pontuado com as meninas da recepção,
que o médico chega, a primeira coisa, o cara chega, a gente não sabe se está vindo de um plantão, uma pauleira, ou talvez o cara está vindo de uma cidade, pegou um trânsito. Exatamente. Isso acontece muito, né? Sim. Veio do A Rio, vida né? desse pessoal é muito corrida, então assim, quando ele está bem, ele vai trabalhar bem, ele vai atender bem. Não é que quando está cansado, mas vai atender muito melhor, vai ter mais um espírito melhor na coisa. Então a gente procura filtrar ali para ele e deixar ele, né, que eles bem à vontade. Bem à vontade. Então, a gente trata muito bem, graças a Deus. O cuidado tanto com o profissional como o paciente, e a gente sempre tenta deixar eles o mais confortável possível. De montar um cafezinho, que às vezes está na correria, vem do plantão, e a gente vê como que dá certo. É quando o profissional fica com você anos. Que você tem você pode procurar ele está lá. Se não estiver com a gente, alguma coisa aconteceu muito sério. Foi embora para outro estado, ou aconteceu algum plantão que está no dia que não tem como, mas a gente conseguiu montar uma equipe de referência, que é o mais importante. Fora que a maioria vira amigo. A maioria já viram chama amigos. pra ir pra casa dele também. Já chama. A gente faz um tutorial de como roer piqui, tá tudo certo. Já teve profissional que já dormiu na casa da gente, já teve profissional que fomos pra balada, já teve profissional depois do atendimento, hein? Cuidado, isso aí. E você, já segue a Mais Saúde no Instagram? Por favor, Letícia, compartilha com a nossa audiência. E aí, o que a gente tentou fazer, Jéssica, para ficar, além de ter os profissionais, que a clínica é multidisciplinar, a pior coisa que o paciente reclama é não conseguir fazer tudo no mesmo lugar. Porque para cuidar da saúde, às vezes na correria, o paciente não tem muito tempo. Então a pergunta é, saiu com o meu pedido, a primeira pergunta é, faz tudo aqui? Então o que eu e Paulo pensamos? Vamos trazer uma comodidade do paciente não precisar ter que sair da sua cidade para ter que fazer exame fora. Né? Sim, claro. Então a gente conseguiu agregar exames laboratoriais, consegue fazer na clínica Cole todos os dias, ultrassonografia, exames cardiológicos. Então o paciente ele já sai com todo um apoio, ele já faz os exames na clínica, ele já volta para o retorno, os exames do paciente já está na clínica, então ele já se sente acolhido de todas as formas. A gente não quer que esse paciente fique esse exame que não faz, a não ser que seja alguns exames muito específicos, porque não tem como fazer tudo, né? Ou se o paciente precisa fazer uma tomografia computadorizada, não dá para fazer. Então a gente tem que mandar para outro lugar. Mas a maioria dos exames a gente deixa tudo na clínica para o paciente ter essa comodidade. Um baita de um diferencial, né? Entende? Que isso faz toda a diferença para o paciente, até para voltar, saber, eu tenho que voltar para pegar o exame? Não, fica tudo aqui, eu só te ligo, agenda o seu retorno, não vou te deixar esquecer jamais. Então isso tudo no final para o paciente é acolhimento, né? Você avisar, Jéssica, falta um dia para sua consulta, não esqueça, amanhã eu te espero. Isso aí. Então na correria às vezes os pacientes costumam esquecer, né? Então a gente está muito interligado, clínica, exames, tudo para o paciente já sair satisfeito com tudo. Top. Fala Entendeu? a localização. Fala, Onde Paulo. A certinho? gente está ali no bairro São José e assim, muito fácil, gente. A gente está exatamente ao lado do Hospital de Búzios. Né? Búzios tem o Hospital Rodolfo Perissé, que é o único hospital de Búzios. Municipal. Do Detran também, né? Um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente. De 100 metros do Detran. Logo na entrada de Búzios. Exatamente ao lado do hospital. A gente bem está ali ao lado. exatamente ao lado. Então, assim, lugar bom para estacionar. Temos Ali é espaço. fácil. Quando é verão, a gente consegue, né, com essa questão de trânsito, porque depois do pórtico em Búzios, meu amigo. O centro fica muito cheio. Verdade. Essa bicicletinha elétrica tá vendendo. Conta pra gente agora, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na clínica até hoje, hein? Vocês já falaram ao longo, né? boa Mas pergunta. especificamente na clínica. Olha a gente querendo esquentar o assunto. São muitos desafios, né? Primeiramente, um casal trabalhar juntos já é o primeiro desafio, né? Porque nem sempre o casal vai estar bem e você não consegue diferenciar de sócios, colegas e marido e mulher. É muito complicado. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente entende que a empresa não tem nada a ver com os nossos problemas pessoais. Então esse é desafiador.
às vezes alguma treta e a gente tem que chegar na clínica como se nada tivesse acontecido, mas nós somos seres humanos, então... Eu já tentei dar um beijinho no rosto dela na treta, não vai não. Melhor não. Lá não vai. E As aí, meninas da recepção briga na olham. clínica, tem aquela Não discussão da pode, clínica, chega em casa não. tem que estar tudo bem. Não, é o contrário. Não, é o Na contrário. clínica tem que estar tudo bem. Chega em casa que o pau quebra. Na clínica tem que estar tudo bem, a gente tenta não deixar transparecer. E é interessante que às vezes quando a gente está numa briga muito séria, que a gente vai pra clínica, às vezes a gente esquece. Porque a gente tem que conversar. Atenua. Não é, Paulo? Atenua, porque ela vai ter que conversar Vai, comigo. não tem pra onde na fugir. formalidade. Mas assim, graças a Deus. Mas o que acontece, gente? A gente tem 14 anos casados, né? que A gente vai bacana. fazer 15 casal, vamos fazer 15 anos casados. E assim, a gente tem uma conexão muito forte, eu e ela, né? Tem hora que a gente está no carro, indo pra clínica, ela olha e fala assim, tô sentindo... O que está acontecendo? Fala, eu tô sentindo daqui. Então, assim, a gente tem esse, digamos Essa assim, conexão. magnetismo. Então, assim, isso ajuda. É. Por que ajuda? Porque a gente chega, a gente lembra o quanto foi difícil a gente adquirir aquilo ali, Exatamente. o Vocês quanto que a conquistaram, gente né? trabalhou, né? O tanto que a gente sofreu, porque assim, hoje, né, o pessoal vê, né, a gente e tal, obviamente, que fala, né? Vocês estão colhendo os frutos Exato. de tudo que vocês Vê a dedicaram, pose, né? não vê o corre. Trabalhar. Você tem que ver os bastidores. Gente, bastidores de uma clínica médica é complicado. Exatamente. E isso, quando você perguntou lá atrás sobre a evolução, a gente vai aprendendo e amadurecendo, né, ao longo do tempo, e a gente vai sabendo, eu e ela, é o que fazemos, né? Como falei no Eu início. tive a experiência de advogar para um hospital e realmente é muito corrido, é 24 horas, o hospital não para, né? Não para. E o oficial de justiça chegando no meia-noite, 1h da manhã, A para cumprimento de seriedade. obrigação de internar paciente, uma loucura. Um ambiente Exatamente. de extrema atenção, né? Então, E aí quando a discussão às vezes é uma coisa que toma mais tempo, a gente para e pensa, nós não somos inimigos. Nós estamos juntos pelo mesmo propósito. Nós viemos para cá para isso, nós largamos, a gente deixou nossa família para trás, é eu por você e você por mim. Vocês escolheram estar juntos, Nós escolhemos. vir juntos. Nós não somos inimigos, nós vamos Empreender juntos. empreender juntos. É isso aí, então uma a gente escolha. para e pensa e fala, acho que por aqui tá bom, já deu e bola para frente. Nós não podemos perder tempo com isso. E aí a gente entende que o propósito é o mesmo e assim a gente... eu diria também que um dos maiores desafios, né, além porque esse desafio ele é recorrente, né, porque é 24 horas, os você vai só problemas não vão empilhando, acabar. só vai empilhando o tempo. E vou te dizer que sócio, né? Pessoas pensam diferentes. Eu acho que em qualquer sociedade não é São fácil. concepções diferentes, mas assim, o que a gente tem, assim, quando você, né, você é casado com uma pessoa, você sabe que você depende dela. E vice-versa. Eu dependo dela, ela depende de mim. Então tem hora que a gente, né, num assunto a gente fala, poxa, nosso ganha-pão, vamos colocar aqui, vamos passar isso por cima de tudo, né? E vamos Exatamente. voltar aqui e vamos... Sim. Porque assim, gente, apesar da correria, da gente ter tido um certo sucesso, a gente sempre correndo atrás, nada é fácil. Cara, não é nada fácil. Na verdade, é muito difícil. É muito difícil. A gente passa turbulência financeira, a gente passa turbulência. Covid, cara, gente. É isso que eu ia te perguntar. Covid foi um Pandemia, desespero. Covid. Desespero. Foi positivo pra vocês ou negativo? Já pegando o gancho de Covid. Foi positivo. Foi Cara, positivo, né? positivo Enquanto foi- uns choram, outros vendem lenço. Assim, foi positivo, sim, não podemos reclamar, mas assim, Uma a gente apreensão muito grande, trabalhou né? muito. Enquanto a gente estava trabalhando, a gente perdia amigos. Enquanto a gente estava trabalhando, a gente perdia pacientes. Gente, então assim, foi um caos para todo mundo, né? Sim, Foi um caos geral. Um inimigo silencioso, né? Exatamente. Que ninguém... Exatamente, cara. E como nós colhíamos esses Tinha testes na muito clínica, então a gente tinha que liberar esses resultados para amigos, então a gente testava amigos e Meu os Deus. amigos. Gente, quando A gente- chegava um amigo na clínica, eu esfriava. Ai, tudo. gente. Ai, meu Deus. Nós fomos receber, interessante, um amigo que a gente gosta muito, houve uma resenha na casa dele e ele tinha passado por uma situação, era Covid, era pandemia, e nós juntamos só alguns casais para recebê-lo.
E nessa situação, a gente não sabe quem estava, mas uma pessoa estava infectada. E todos pegaram Covid. Acho que eu e o Paulo não. Menos a gente não estava infectado porque a gente era obrigado a fazer gente testava teste todos muito. os dias. Antes da gente acordava, entrava na clínica, tinha que fazer o teste. Isso. A gente fazia o teste. E aí desses casais todos que estavam infectados. E aí a maioria fizeram todos os exames na clínica. Todos foram lá e fizeram Foram os todos exames. testando positivo. E eu fazia o teste e eu falava, Paulo testou positivo, liga para fulano. Paulo testou positivo, liga para Beltrano. Meu Deus. E um desses que testou positivo, ele faleceu. 33 anos. 33 anos. Gente. E foi um desespero. Então, assim... Quando fala de desafio, né, que a gente estava falando de desafio e vem essa questão da positividade do Covid pra gente, entre aspas, Sim. porque, cara, não existe positividade no Covid. Assim, a gente tira lições, né? A gente aprendeu muita coisa com o Covid. Você vê que laços familiares, né, depois do Covid, cara, você perdeu um ente querido que você não pode ir lá ver lá e Sim. A gente entendeu como que o abraço, que às vezes a gente deixava de lado, era tão importante, porque a gente não podia abraçar as pessoas, verdade. né? E a gente pensava, a pessoa chegava, a gente, meu Deus, eu não posso te abraçar. Então a gente viu como que eram coisas que às vezes a gente estava deixando de lado. A Covid veio para nos mostrar que gente, foi um caos. o abraço era muito forte, lembro importante. uma história ali, acho que é 2022, que teve na temporada, na verãozão, foi o Covid que veio com a influenza. Isso, dezembro. H1N1, correto? Já tá com 50 minutos de programa já. Meu Deus, já 50 minutos, gente. Fala, tem conteúdo Eita, demais, gente, se vamos quiserem ter que ficar aqui, estender tem mesmo mais. pra casa de vocês, não tem jeito, pra cozinha. É verdade, teve que continuar lá em casa. E aí, mas só termina esse assunto. Cara, chegou uma hora que tava parecendo um apocalipse zumbi batendo na porta da clínica. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Vocês chegaram a testar alguém famoso? Testamos muita E gente pode famosa. falar? Pode. Testamos Glória Maria, né? Olha. Saudosa, né? Saudosa Glória Maria, que não está Um mais amor de aqui. pessoa simples. Sim. Testamos Rubel, que é um cantor. Rubel é MPB, né, Paulo? Casa Grande. Casa Grande. Testamos o Fagundes lá, que eu não lembro o nome, sempre esqueço. Antônio não? O Bino. Antônio Fagundes? É o Bino ou O Bino ou o outro? O Estênio Garcia? Não, tinha o Estênio Antônio Garcia, Bino. o outro, o Antônio Fagundes. É, Antônio Fagundes, pô. É porque Búzios tem muitos famosos têm casa, né? Sim, então, Não, destino muito procurado. Muito. Né? Cara, e a gente testou muita gente que não é famoso, mas é muito importante. A gente testou. A gente chegou a testar a Covid no helicóptero para partir para onde? Para Fernando de Noronha. era a única ilha no Brasil que era obrigado a ter um Canal dos teste. internacionais, então tinha que Sim, fazer o teste Não, pra PCR. sair do país, né? Pra entrar nos Estados Unidos e alguns países, precisava Porque no do Brasil teste. não exigia, tinha que fazer só para testar, mas lá nessa ilha você era obrigado, porque lá não tinha como sair. Então as pessoas tinham que testar, e aí nós testamos dessa pessoa aí que não é famosa, mas é bem importante. Então a gente viu muita gente. Já teve gente que fechou a clínica um dia numa operação de Covid. Falei, gente, fechou a clínica para uma pessoa ser atendida. Caramba. Top. Top. Então, por um lado teve foi bom por um lado, mas por outro teve isso, né? Essa sensação de será que eu vou? Aí a gente testava todo dia, será que hoje vai dar positivo? Será que não? Porque quando dava positivo a gente ficava, embora usava máscara, né? N95, aquele extremo cuidado, mas não tinha jeito, a gente ficava nessa tensão. Claro. Mas passou, graças a Deus. Ó, mesmo com 50 minutos de podcast, eu ainda quero compartilhar na tela também um vídeo, acredito que seja do ortopedista. Letícia, Isso. vê pra mim, por favor. Vamos colocar, só pra gente sentir um pouco a vibe da clínica de vocês. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Clínica Mais Saúde, aqui ao lado do Hospital Municipal Dr. Rodolfo PRC. Nossa pauta hoje é ortopedia e nós vamos conhecer e falar um pouco com o Dr. Lucas Carneiro sobre infiltração. Muito prazer. Como é que você está? Pode sentar. Que modalidade é essa? Muita gente talvez não conheça. Pois é, esse é um tratamento inovador, a viscossuplementação, é um ácido hialurônico
usado para tratar artrose. No caso, na dor. Tratar a dor do paciente, ela tem vários benefícios, tá? Ela funciona não só para alívio da dor, mas também como um lubrificante da articulação, e é também usado periarticularmente falando, para tendões, e isso ajuda muito o paciente que tem dor e sofre de artrose. É um tratamento que ajuda a lubrificar essa articulação. Ele funciona também como um mecanismo mecânico, como uma almofadinha dentro da articulação, que vai trazer alívio e estimula a própria produção natural endógena do líquido sinovial. Então ele age também nos condrócitos. Então, além de um mecanismo, de uma função mecânica, ele também tem uma função biológica, e a gente está trazendo isso agora para a população de Búzios, que tanto precisa disso. E como é que funciona? Ele é um tratamento a longo prazo, ou ele já te dá um imediatismo naquele momento de muita dor? Então, existem vários níveis de osteoartrite. A depender desse nível de osteoartrite, a gente pode alongar um pouco mais esse tratamento, fazendo aplicações mais fracionadas, e a gente também tem uma forma mais pontual de agir e tratar esse paciente. Melhora tanto a dor naquele momento, como a longo prazo. Então o paciente ele ganha das duas formas. Além dele ter o alívio naquele momento de crise, ele também vai ganhar como um tratamento final da sua doença. Dr. Lucas, muito obrigado por esse papo rápido, porém esclarecedor. E a gente vai deixar aqui para vocês o contato da clínica, tudo direitinho, é só chamar aí e marcar uma consulta, ok? Bebeto Carola, direto da Clínica Mais Saúde. Tchau! Então, pelo nosso papo, pelos vídeos, né? Temos aí a prova social. Por favor, você segue a clínica. Ainda não segue a clínica, gente, da Cris do Paulo. Por favor, Mais Saúde no Instagram. Mais saúde para sua vida. Fique conectado para você lembrar que você tem que marcar a sua consulta. Dá uma olhada em todas as especialidades que eles têm. E, por favor, também, né, marido? Siga a Cocriação no Instagram. Cocriação.agência. É isso aí. Se inscreve no nosso canal do YouTube também. Fique por dentro de todo o empreendedorismo que rola aqui na região dos Lagos. Se você consome esse empreendedorismo, e olha que bacana, você ir até o empreendedor em que você consome tanto na clínica, consome saúde, consome gastronomia, para entender a história que está por trás da marca, que é essa nossa intenção aqui, né, marido? Muito bom. Top. Vamos para a última pergunta, né? Porque já estamos aqui quase uma hora. Quase uma hora. Ah, que delícia, que papo, hein? Então, saúde inspira a gente, né? Conta pra gente o que podemos esperar. Podemos esperar alguma novidade até o final de 2025 na Clínica Mais Saúde? Ih, não pode contar? Já pensaram em expandir para outra cidade na região Vem dos pra cá, Lagos? gente. Vem pra Cabo Frio. Tem sim, tem projetos, né? Tem projetos a gente tem quentes, projeto de expandir mesmo aqui na região, né? A gente já tem um projeto em andamento, inclusive, né? Exatamente. A gente já está fazendo aí o camping, né? Exatamente. Fazendo um trabalho aí de busca, a gente está olhando certinho, né? Coletando informações para a gente fazer a coisa mais certa, né? A gente Exatamente. tem projetos também planejamento, né? de Tudo. Ele é o homem dos cálculos. Exatamente. Tem projetos aí também bons de associação, né? Coisas que a gente vai inserir aí que a região necessita. Eu tenho um projeto de quem tem menos acesso, né? Digo financeiro. Sim. A gente tem um projeto também. Ai, que bacana. Para acessar esse público. Tão em Tem fase coisa, de aprovação, mas é coisa rápida também, não vai demorar muito. Vocês aceitam plano de saúde lá, não? Não, só particular. Que é um dos projetos do Paulo. Exato. Boa. Que logo Vem coisa boa aí. Oba, tenho a gente vai certeza. falar. Que a gente quer conhecer. Com certeza. Não que eu quero ficar doente, não é essa a intenção. Mas é porque Mas tem que vai fazer o pra lá pra preventivo. Pronto, isso aí. Óbvio, né? Tem que fazer preventivo. a gente vai na clínica para não precisar ficar isso doente, a gente já cuida antes. Eu quero deixar até uma ressalva que é algo importante, né? O pessoal que está assistindo, que está vendo a gente aí, homens,
um assunto delicado. A gente tem lá, né, o percentual de pacientes nossos é de quase 70% é o público feminino. Né? A mulher tem mais cuidado com a saúde. E quando o homem vai, é porque a namorada levou, porque a esposa, né? E já está em situação tá já de... Exatamente. O cara chega já, né, ferrado, já com um problema. Então, assim, vamos acordar, vamos fazer uma saúde preventiva, né? Isso. A gente está lá para abordar de todas as maneiras. A gente tem lá urologista, tem gente que ainda tem essa questão, né? Esse receio de preconceito por urologia. Quanto mais cedo, melhor. Depois o negócio fica feio, é complicado. Quando a gente fala de check-up é justamente para isso, né? A gente fazer esses exames preventivos, olhar como é que está o colesterol, a glicose, para já prevenir, para não precisar ficar doente. Então essa é a nossa missão, é cuidar do paciente antes que precise, antes que esteja mal. Mas se estiver também, a gente está lá para isso, para cuidar do paciente no como um todo, né? Sim, então essa é a nossa missão. Ai, feliz de ouvir a missão de vocês, o propósito. Lindo, 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 inspirador. Muito bacana a história de vocês. Obrigado. Muito bacana que vocês se completam. A gente já tinha falado isso, né? É verdade. Tinha que ser os dois. Que bacana. Obrigada Que mesmo por bom. terem aceitado. Gente, tá? Nós que a agradecemos. gente tem que agradecer, né? Um prazer estar com vocês. Obrigada, A gente está disponível para parceria, sabe? Opa! Fazer parceria boa aí. Mas Olha o assim, drone, hein? E esse drone? Gostei da ideia. Mas assim, quero agradecer a vocês também, né? Poxa, vocês têm uma energia muito top. Receber a gente, eu já cheguei à vontade, porque eu também tenho um certo nervosismo de falar, né? Câmera, por mais que a gente fala, mas sempre dá um friozinho na mas barriga. vocês deixaram a gente bem à vontade. O trabalho que vocês desenvolvem aqui é um trabalho sério, um trabalho interessante, né? E quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar com essas informações importantes, esse é o propósito. Esse é o nosso propósito aqui. Exatamente. E nós conhecemos muitos profissionais, então às vezes precisa, então a gente tem uma indicação de peso que é vocês. Então creio que creio que a gente vai fazer muita coisa juntos aí, né, Paulo? Vou viajar com vocês da próxima, vou comprar um drone também. Boa! Então vamos nos despedir, né, Marisa? Mais um encontro aí com sucesso. Obrigada à nossa audiência. E cocrio uma ótima noite, uma ótima semana para todos nós. Muito sucesso a todos nós. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau.